esperava um time mais encorpado, incluiu mais alguns jogadores do elenco principal, um time mais próximo do time que terminou o ano jogando. Você acha que faltou um pouco de ritmo de alguns atletas? Qual é a tua avaliação desse desempenho da equipe hoje? Bom, é justamente isso. Nós temos, você fazendo a comparação com o próprio Vasco, nós temos 10 dias a menos. E 10 dias a menos, se você imaginar dessa situação que nós estamos hoje, 10 dias à frente, 10 dias mais, nós estaríamos bem melhor. Então, nós estamos fazendo uma programação de acordo com o calendário que foi ano passado, que acabou prejudicando. A meta é ali na frente também, nós temos o grande encontro, o início da Libertadores. Então, eu estou fazendo retornar alguns jogadores paulatinamente para que eles me mostrem, ganhem ritmo de jogo. Eu acredito que no próximo jogo nós já tenhamos toda a equipe já à disposição daquilo que uma base que era do ano passado. Mesmo porque eu vejo o Flamengo como sendo um time só, eu não vejo um time separado daquele time da Minar que estava jogando, não? Desse time que atuou hoje, ou do time eu vejo um Flamengo só. Eu não teria preferência por A ou por B. Eu tenho um todo. Esse é o Flamengo que nós colocamos. Nós alternamos alguns bons momentos ao longo do jogo, com exceção aqueles primeiros 20 minutos em que nós tivemos a parada, o Vasco estava um pouco melhor. Nós acertamos a marcação e a partir daí nós começamos a pressionar, tiramos a saída do Vasco, nós tivemos a posse de bola, terminamos o jogo bem. No segundo tempo nós também conseguimos criar as oportunidades. Durante o jogo eu acho que as oportunidades mais claras foram do Flamengo. Aqueles detalhes que poderíamos ter feito o gol, um pouquinho mais de calma, serenidade na frente do gol, nós poderíamos ter definido. Mas eu estou satisfeito com o rendimento, porque alternamos e terminamos o jogo bem. Isso é importante. Se eu tivesse terminado o jogo mal, eu estaria preocupado. Mas eu acho, pela primeira inclusão de alguns jogadores, encorparam aquele time que nós vimos jogando, o rendimento eu considero satisfatório. Você também tinha adiantado que a tendência seria manter o Cuéllar, mas talvez o que tenha surpreendido um pouco foi o fato de você não trazer o Ronaldo para essa partida, porque ele apresentou um bom desempenho nas primeiras rodadas, e aí você optou pelo Rômulo para começar e o Jonas no banco. A torcida tem mostrado um pouco de falta de paciência com o Rômulo. Hoje foi assim também. Talvez ele seja a sua opção para a estreia na Libertadores. Se não tendo o Cuéllar, pode ser uma opção. Queria que você falasse sobre esse seu entendimento para escolher o que é melhor ali no meio de campo do Flamengo, pensando justamente nessa estreia e na ausência do Cuéllar. Eu acho que nós temos vários meninos, não é somente o Ronaldo. O Ronaldo tem saído bem, tem jogado bem. E eu tenho outros jogadores nas mesmas condições. Nós tivemos o jogo passado, foi na quarta-feira, hoje é sábado. O time do Vasco não jogou no sábado. Então o Jean também estava à disposição. Então, como você tinha a possibilidade de ter 23 jogadores no banco, 5 substituições, ela mudou radicalmente a situação. Então eu queria incluir alguns jogadores daqueles que estavam em treinamento e eu tenho que sacar alguém. Eu tenho que observar. Eu estou visando um pouco mais, ali na frente, porque o nosso campeonato aqui vai se decidir mais tarde. Nós temos que ganhar sim. Toda partida nós temos a obrigação de ganhar dentro e fora de casa. Agora, eu tenho o tempo e tenho a pressa de encontrar. O Cuéllar me criou essa dificuldade porque acabou levando 2 jogos. Então, nós estamos tentando ali encontrar um denominador e eu tenho que insistir. Então, eu preciso ver o Everton. Existe a necessidade desses jogadores ter um ritmo de jogo. Hoje foi o primeiro jogo que vários deles fizeram, né? E que tiveram que suportar. Alguns acredito que terminaram o jogo no sacrifício. Mas nós sabíamos que íamos ter isso. Eu tive que fazer hoje as substituições técnicas. Eu não fiz por cansaço. Eu tive que fazer por ordem técnicas. Uma que o próprio Viseu foi técnica, o próprio Coisa também, o Viseu foi ordem física e também o próprio Everton, mas deu um novo gás. Nós terminamos o jogo tentando vencer o jogo, criando as oportunidades.
Acho que o resultado mais justo, se tivesse que ter, e justiça do futebol é quem ganha, mas se tivesse que ter um vencedor, fatalmente seria nós que criamos as melhores oportunidades. Surpreendeu um pouco, Carpegiani, ao torcedor que se acostumou a ver um Flamengo, talvez possa dizer assim, com mais perna nos 3 primeiros jogos, né? E com um desempenho diferente do que foi possível ver hoje. As vaias tão cedo, elas te preocupam ou te causam estranheza? Não, eu conheço bem. É o nosso 12º jogador, que nós não vamos ter no primeiro jogo lá na Libertadores, né? A gente sente e lamenta porque ela é o nosso combustão. É fundamental que a gente tenha sempre essa pressão. Essa pressão faz com que os jogadores tenham uma maior responsabilidade, consequentemente, aquela garra, aquela disposição, aquela vontade tão peculiar dentro do Flamengo, a mística essa, ela torna em função da nossa própria torcida. Eu já dirigi lá atrás um time que jogava lá em cima, atacando, e continua tendo essa exigência. Hoje eu tive um time seguro, um time que jogou sem susto, que isso é muito importante também, e jamais se abdicou de ter a jogada de ataque, com alguns novos jogadores. Então é normal que se modifique um pouco o ritmo, mas existe a necessidade de você dar oportunidade àqueles jogadores que estão se preparando, que estão fazendo a pré-temporada. Eu considero um Flamengo só. As vaias, não tenho nada a reclamar, isso vai sentir como incentivo, vai servir como incentivo àqueles jogadores que estão dentro do campo, independente se é menino ou se não é menino. Júnior saiu de campo reclamando a respeito da atuação dele, né? Dizendo que poderia ter sido melhor, que poderia ter feito gol, se lamentando a respeito disso. Qual é a sua avaliação sobre a atuação dele? Eu estou satisfeito. Se ele está se cobrando, significa que ele tem muito mais a dar. O que eu comentei com ele, aquele lance que ele tentou encobrir o goleiro, que ele podia fazer podia driblar o goleiro, tirar a bola para o lado, colocar, entrar com bola e tudo, só ter um pouquinho mais para o lado. Então, mas são meninos ainda que você tem que ter a paciência, a calma, e você tem que dar a serenidade para que eles possam realmente melhorar o dia a dia. Eu cobro bastante. E o Vinícius é um jogador que depois vai para o Real Madrid e ele tem que se aperfeiçoar. Ele tem que ser um jogador competitivo, e ele está procurando isso. Ele está procurando ser competitivo, aquele jogador que também fecha os espaços, compõe o meio. Então é um jogador que está se dedicando, e isso eu tenho a maior satisfação. E quando ele se diz que falta algo mais, eu fico mais satisfeito ainda. Não somente por ele, mas por todo o time. Eu de uma maneira, me satisfez o time. Alternamos bons momentos, foi um time seguro. Nós tivemos dificuldades nos primeiros 20 minutos, acertamos essa marcação no intervalo ali, que é possível você acertar. E aí o Vasco perdeu a posse de bola, aquele início que estava tocando. Nós conseguimos marcar o Vasco lá sob pressão. E tem algumas coisas muito importantes na minha visão tática da equipe. Eu vejo assim uma equipe que tem muito a crescer, e que tem grandes possibilidades de amanhã depois ser uma equipe extremamente competitiva, com a posse de bola, com boa técnica e também com uma mescla com a velocidade. Carpegiani, nós percebemos que no último lance de ataque do Flamengo no jogo não houve a falta, o gol seria legal, mas o árbitro acabou marcando a falta. Você acha que a arbitragem interferiu diretamente no resultado do jogo, ou você acha que o Flamengo poderia ter vencido em outros lances? Não, eu não poderia ter vencido. Os meus jogadores me disseram ali que o árbitro falou para eles que teve a impressão de falta. Aí basta, não quero comentar isso, e que eu não quero nunca ser ajudado, mas também não quero nunca ser prejudicado. Então, vamos ter calma com isso. Essa impressão de falta aí realmente é bastante indigna para o futebol, né? Vamos deixar como está, pô.
Carpegiani, boa noite. Queria que você falasse mais um pouquinho sobre a pressão que é jogar um clássico, Flamengo e Vasco no Maracanã, para esses meninos. Você chegou a comentar mais cedo que talvez ali na finalização tenha faltado um pouquinho mais de tranquilidade e que você falasse também da estreia do Marlos Moreno, por favor. A estreia do Marlos foi muito bem. É muito difícil um jogador com a idade que ele tem, novo, apesar de ter já uma possibilidade de um futuro brilhante, ele vem para um clube de massa. Eu não quis colocá-lo do início justamente porque eu preferi optar por jogadores do Vasco um pouco mais no aspecto físico, em igualdade de condições com ele. Ele realmente participou de várias jogadas e todas elas importantes, não se afobou, inteligente, deixou o Vinícius na cara do gol, poderia ter consagrado o Marlos naquele lance. Então ele tem inteligência também, além da rapidez. Acho que nós temos que melhorar um pouco. Ele ficou muito lá, eu gosto mais dinâmico, mais movimentação. Isso ele vai pegar com o tempo, aprender a não jogar só num setor, fazer a troca com os seus companheiros. Então esse desentrosamento, devido à inclusão de alguns jogadores nesse jogo, eu nunca posso dizer para vocês que é o mesmo time. Próximo jogo faremos as modificações que forem necessárias. Então, esse conjunto você só adquire jogando junto. Como nós saímos de um planejamento, então nem sempre é o mesmo time, não pode ser o mesmo time. Devido ao nosso planejamento ali, o torcedor terá que entender isso. Eu acho que a pressão ele faz parte do jogador que pertence ao Flamengo. Eu digo isso a eles. Eu não tiro a responsabilidade, muito pelo contrário. Eu jogo mais responsabilidade ainda em cima dos seus ombros, porque eles pertencem ao Flamengo. O jogador que pertence ao Flamengo tem essa grande responsabilidade. Tem nos grandes times também, mas no Flamengo é algo especial. Então essa responsabilidade eu não a tiro dos ombros, não. O simples fato de eles pertencerem ao time do Flamengo, ser jogadores do Flamengo, eles têm que conviver com isso, jogando sempre aquela mística, com garra, com disposição, porque eu não cobro nunca que o jogador jogue bem. Nunca. Eu cobro sim a parte coletiva da equipe. E cada um contribui com o seu dom, com a técnica de um, a velocidade de outro, a força de um. E nós formamos a parte coletiva dentro de um conhecimento que eu tenho para formar os 11 jogadores que entram dentro do campo. Boa noite, Carpegiani. Nesse rodízio que você está fazendo no elenco, você pretende aproveitar os jovens da Copinha, os destaques da Copinha, na partida contra o Nova Iguaçu, já com o Flamengo virtualmente classificado às semifinais e também na Taça Rio? Não é propriamente um rodízio, não é a palavra correta. Nós temos planejamento. Nós temos um grupo que está ainda em pré-temporada. Só aquele grupo que vieram no dia 13 de dezembro e voltaram agora dia 13 de janeiro. Então, existe a necessidade também de dar uma sequência de jogos para que esses jogadores, aquele time que terminou o ano passado, eles tenham oportunidade de jogar. Então, eu não quero separar, eu não quero separar os meninos daquele outro grupo, não, eu vejo um todo. Quero deixar bem claro aqui, eu vejo o Flamengo é um só. Nós temos hoje, quero dizer para vocês, nós temos um único grupo. Aqueles meninos da Copinha estão sendo acoplados, estão se juntando aos profissionais e nós temos um grupo só. Na próxima quarta-feira nós vamos ter um jogo treino. Aqueles jogadores que estão saindo dessa pré-temporada, 25 minutos paras, mais 25 minutos, 50 minutos. E aí entra toda a garotada. Então a preocupação nossa é dar uma atenção, assim como se dá aquele grupo que está na pré-temporada, a esse outro grupo que está jogando, acoplado a esses meninos que estão vindo, alguns meninos, eu tenho uma relação, vai ser passado isso depois para vocês, alguns meninos que jogaram a Copinha já estão imediatamente acoplados ao time profissional do Flamengo. E essa atenção vai ser dada para eles, para os novos, para os médios e para os mais velhos. É um só Flamengo.
Boa noite, Carpegiani. Eu gostaria de saber o porquê você optou pelo Rômulo hoje ao invés do Jonas, já que ele vinha de uma sequência boa de jogos, e o que você acha que tem que mudar agora no time do Flamengo para a próxima partida encontrar a vitória? Bom, as vitórias muitas vezes elas não vêm. Hoje eu fico satisfeito porque nós alternamos muito melhores momentos do que maus momentos. Nós tivemos, com exceção dos primeiros 20 minutos que deu a parada, nós acertamos a marcação, correto? Nós fizemos uma modificação e aí nós passamos a pressionar. Até a saída do Vasco nós marcamos. De um time que está saindo com vários deles de uma pré-temporada. Com relação àquela posição ali, eu tenho uma situação criada que foi os 2 jogos que o Cuejá não pode jogar. Então eu tenho que encontrar uma solução. Eu acredito que o Rômulo possa me dar aquilo ali, eu tenho que insistir com ele. Independente de tirar um pouco da produção ou não, eu tenho que insistir dentro daquilo que eu posso acreditar. Se amanhã depois chegar à conclusão que eu posso criar alguma coisa a mais, diferente, eu farei. Mas eu tenho, por isso que eu dou a preferência. Realmente, nos primeiros 20 minutos nós tivemos uma retenção de posse de bola sem a velocidade. Então, tudo está em observação. Amanhã depois poderemos escalar algum outro jogador. Eu quero sempre o melhor para o Flamengo. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Boa noite.